Estamos direto do estúdio da TV Câmara para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é a Relações Públicas e escritora Ione Grilo. Ela que nos traz a obra O Rato Ronato, com ilustrações de Karen Basso, conhecida ilustradora aqui de Caxias do Sul, essa obra que recentemente foi lançada. Ione, é um prazer tê-la conosco. Prazer, Fábio. Prazer a todos que nos assistem. Realização de um sonho estar aqui conversando contigo. É verdade? Contigo. Pô, que legal, que honra. A propósito, faz tempo que tu deverias ter vindo ao nosso programa. Eu lembro que lá em 2014, se não estou enganado, nós entrevistamos o fotógrafo Severino Schiavo daquele livro Videiras de Papel, que tu fazes o texto. Isso. É um compêndio pegando todo o ciclo da uva e com as fotos do fotógrafo Schiavo, e tu fizeste o texto. Mas naquela época, por uma questão de agenda, tu não vieste, né? Sim, eu estava viajando, não podia vir, mas foi uma experiência fantástica fazer o Videiras de Papel, porque eu não tinha contato com essa construção da uva, vamos dizer assim, desde a formação da muda até a colheita da uva. Então, eu fui participar com o seu Schiavo, visitar lugares, conhecer pessoas, conversar. Então, todo esse processo de aprendizado, para mim, foi fantástico. Apesar de morar sempre aqui na nossa região, conhecer todas as videiras e tudo isso aí, mas nunca tive esse contato direto. E foi muito bom, foi excelente. Bom, a honra é toda nossa de poder contar contigo aqui no programa. E o nosso foco hoje, o Rato Ronato, pega basicamente um público infanto-juvenil, e nós temos aqui a ideia do rato usado como uma alegoria para despertar a ideia de valorização da própria história familiar, que as pessoas vão entender aqui no decorrer da conversa, e também a ideia de que as crianças não se apeguem só no fator material, mas que desenvolvam algo a mais naquelas atividades às quais vão se propor. É mais ou menos por aí que nós começamos a entrar no mundo do Rato Ronato? É, mais ou menos por aí. Na verdade, o Rato Ronato, ele pega toda a história da avó, né, que conta uma história, que o Ronato se encanta com essa história e vai buscar se envolver de uma forma com ela. Não vou contar também, quem quiser. As nossas crianças vão ter que... O livro infantil, eu digo que não é nunca um livro infantil. Ele é um livro que ele tem que agradar dos 0 a 100. Claro. Porque se o pai, o avô, o tio, a madrinha, a mãe, qualquer pessoa que for pegar esse livro e não gostar, ele não vai ler para a criança. Uhum. Então, o adulto é o primeiro público, eu digo sempre, do que a própria criança. Porque quem compra o livro não é a criança, é o adulto. A criança se encanta com o livro, e o pai, a mãe, a tia, qualquer pessoa que seja, vai lá e olha o livro e não gosta dele, ela não vai comprar. Então, a gente tem que pensar, quando tu escreve o livro, de fazer ele para toda a família. E o Ronato, ele conta uma história de um ratinho, né, como se fosse um ratinho que tem um conhecimento, que descobre uma história. E ele começa, né, que o livro começa assim: um dia, fuçando no sótão do velho sobrado, o rato Ronato encontrou um retrato. Então, a partir desse retrato, ele busca a história dele, né, dos antepassados, e vai querer participar depois, digamos, de uma assim, forma, repetir essa história. Seu avô, né, no caso. A história do seu bisavô, que é o Cir Toblerato. Exatamente. Né? Então, o livro é todo escrito de uma forma quase que rimada, porque a criança gosta dessa sonoridade, dessa musicalidade das palavras. E que facilita aquela chamada contação de histórias, também, que é muito cara para vocês que militam aí no segmento infanto-juvenil. Ou seja, não é o livro basicamente só para ser lido, ele tem que vir associado com essa integração que tu apresentas aqui
pais e filhos e no ato do compartilhamento da história contada, sonorizada, digamos assim. Isso mesmo. Eu tenho um neto que tem 4 anos e ele diz para mim assim, vó, eu não gosto de história assim, eu gosto de história com página. Ele gosta da história porque ele quer ver as figuras. Claro. Né? Então, é muito interessante a criança ter esse contato com o livro. É muito bom ela poder folhear. O livro, a criança tem que gastar. Eu digo, o bom é tu pegar e chegar e ver que a criança gastou o livro. Que ela realmente, não é um livrinho que ficou lá parado na estante. Ela realmente usou e gastou o livro. Então, eu gosto de escrever assim de uma maneira... o Rato Ronato, ele é quase um trava-língua na leitura. Se tu vai ver... Ah, pelo jogo de R's. Isso, porque tu vai ver que ele começa lá, né? Ratos não têm retratos. Então, até que tu falar o rato do retrato, do toblerato, então, às vezes se torna até um trava-língua. Eu confesso que fui beneficiado até de não ter esse problema quando era criança, mas tinha um primo que de fato se confundia bastante na associação dos R's, ou aquela famoso jogo lá do Cebolinha, Maurício de Souza, que troca o R pelo L. Depois, com o tempo, tu frequenta fonoaudiólogo lá e corrige. Vai corrigir. Também é um desafio aqui, vai que o sujeito se confunda com os R's, né? Quando você vai ler, tem que prestar bem atenção para ler, né? Porque às vezes ele confunde realmente. Eu vou pedir que a nossa produção vá pegando, eu vou folhear aqui as ótimas ilustrações da minha amiga Karen Basso. Até sou suspeito para comentar, mas ela praticamente está em todas as tuas obras que envolvem ilustrações, né? Sim, a Karen sim. E já veio aqui ao programa várias vezes também. A propósito, ilustradora homenageada da nossa última edição da Feira do Livro de Caxias do Sul, né? E uma homenagem muito merecida. A Karen é fantástica como ilustradora, eu acho que ela cresceu muito. Ela é uma criança, posso dizer assim, porque ela é muito nova. A Karen podia ser minha filha, mas assim, nós temos um relacionamento fantástico. Eu até sou suspeita para falar da Karen, porque como eu acho assim que ela é quase minha filha, eu acho assim que é meio um certo nepotismo até falar da Karen. Mas ela é muito fantástica. As ilustrações dela, desde o primeiro livro, a gente fez o primeiro livro à distância. Ela foi para a Itália, nós tivemos uma conversa de 15 minutos, mais ou menos, onde eu dei na época, assim, primeiro livro, não tem nem sabe como vai fazer, eu muito crua. Fiz um impresso para ela, imprimi uma parte normal e no verso estava de perna para o ar. Virada a página. E eu, mesmo assim, entreguei para ela o texto para que ela levasse e visse se podia fazer para mim as ilustrações. Ela levou para a Itália e me mandou, graças à nossa internet, né, que hoje podemos ter acesso a isso, ela me mandou por e-mail as imagens. E aí eu disse assim, a Karen não leu os meus textos, ela leu os meus pensamentos. Olha aí. Porque a ilustração que ela fez e me mandou era exatamente o que eu tinha imaginado. Não tinha nada assim que eu pudesse dizer para ela assim, não, eu não gostei disso. Ou não gostei daquilo, não tinha nada. E aí começa a correr o entrosamento necessário da linguagem escrita e da linguagem ilustrada, né? Porque a ilustração, ela é um outro texto. Exatamente. Ela é um outro texto e você, quando a gente como escritor, eu penso assim, não sei se todos os escritores pensam assim, mas eu penso que quando eu escrevo algo, eu quero que aquilo seja entendido de uma maneira que parecida, ao menos, com aquilo que eu escrevi. Porque cada um tem a sua interpretação. Quando você manda ilustrar, se a ilustração for muito diferente daquilo que você quer transmitir, vai confundir. Ou seja, muito se discute a respeito disso, mas, a meu ver, nós temos sempre duas autorias nesses casos. Sim. O escritor, de fato, e o coautor e o coautor ilustrador que faz a linguagem pela imagem. Agora, de fato, se forem duas linguagens completamente díspares entre si,
Aí há um conflito de proposta naquilo que está sendo apresentado ao leitor, né? Sim, porque até pode ser uma ilustração completamente diferente, como nós, até na própria feira do livro ali, que a gente teve um bate-papo com ilustradores, que ela disse que o texto dizia que dava a entender que o avô havia morrido. Mas ela fez o avô como ilustrou o avô num porta-retrato como se ele estivesse vivo. Beleza? Ela mas não distorce, não tira a ideia daquilo, né? A propósito, para o porta-retrato também remete. Remete a alguma coisa, mas... Então, assim, eu acho que o ilustrador, ele tem que ter um entrosamento com o escritor, realmente. Porque é autor e coautor. Exatamente. E é a mesma coisa como as fotos do Seu Esquiavo. Se eu tivesse feito um texto que não tivesse nada a ver com a foto dele, porque ali no Seu Esquiavo foi uma coisa inversa. Porque eu tive que escrever para uma ilustração. Ah, é verdade, exatamente. Sabe? Foi um trabalho inverso do que eu estava acostumada a fazer. Aham. Então, mas foi muito legal também. Então, eu acho que assim, a minha parceria com a Karen, eu até agora acho perfeita. Eu peguei o livro de novo em mãos para mostrar as ilustrações. Nós acabamos comentando mais da tua relação com a Karen na confecção da obra. E aqui, tu já deste uma pista de cabeça citando a parte inicial do livro. E aqui nós temos aquele primeiro contato do Rato Ronato, aí sim, com o porta-retratos do seu bisavô, Sir Rato Toblerato. E por aí afora continua, aqui a avó com aquele... A avó Ratalena. Aquele óculos e tal já, pegando bem a senhorinha. Ele aqui em dúvida de como repetir, digamos assim... A história do Sir Toblerato. A história do seu avô, e as pessoas vão acompanhar. E aqui depois a prima dele, e aí vão surgindo... outros personagens. Vários personagens e tal. E a ilustração vai dando conta de uma forma bem bacana, que se ele está satisfeito ou não com a ilustração que sai, e aí as pessoas vão ter que ir percorrendo o livro. Mas a ilustração dá de uma forma animada e prende ainda mais, né, ao contexto do que seriam esses desafios pelos quais o Rato Ronato vai passar, e as pessoas vão entender no final. A propósito disso, eu sempre tento deixar para trás, assim, não entrar muito no final da história. Às vezes o próprio escritor escorrega e no decorrer do programa já dá o final. O que a gente poderia ainda continuar nesse enredo? Porque a moral da história do livro, e as pessoas quando chegarem ao final vão entender isso, ela é bastante pesada, no sentido simbólico, para a criança não se prender tanto ao fator material, como muitas vezes acontece. Né? O Ronato, eu acho que ele traz uma coisa assim muito minha, de que a gente tem que se envolver muito com o sentimento. Quando tu vai fazer qualquer coisa, tu tem que se envolver sentimentalmente, emocionalmente com aquilo. Você não pode simplesmente fazer por fazer, querer algo em troca daquilo. Livro, por exemplo, para mim, eu acho que eu sempre digo, livro é como filho. Você não tem um filho esperando ter um retorno financeiro com ele. Claro que se a gente trabalha, tu quer um retorno financeiro com o teu trabalho. Só que com o livro é uma coisa um tanto quanto, para mim, diferente. É como um filho. Então, assim, quando eu vou fazer um livro, principalmente porque eu trabalho para um público que está em formação, um serzinho que está sendo criado, e eu sou responsável pelo que eu vou passar para essa criança. Porque o livro é uma estrada que ele vai ter que percorrer, é um caminho que ele vai ver. E, então, esse serzinho ele tem que ter algo bom, ele não pode ter qualquer coisa na mão. Por isso que quando a gente escreve para um público infantil, a tua preocupação tem que ser muito grande. E tu tem que estar envolvida emocionalmente com aquilo que tu está escrevendo. Então, o Rato Ronato é um pouco quase assim um autorretrato, vamos dizer assim, né? Porque ele percebe, tanto ele como a Ratalícia, que no caso a prima dele, que no caso é a prima dele, que está envolvida com o sonho dele,
Porque a Ratalice, ela vai desenvolver um trabalho para o Ronato mediante a certeza de que vai ganhar um sapato. Uhum. Então, o prêmio dela é o sapato. Só que ela percebe que ela não vai ganhar esse sapato. Não está engajada. Ela não está engajada o suficiente para ganhar esse sapato. E aí, quando ela descobre isso, que ela precisa de algo mais, então ela consegue chegar naquilo que ela e o Ronato queriam, né? E aí já estou chegando no final da história também. Mas, enfim, o Ronato traz a mensagem de que você precisa se envolver emocionalmente com aquilo que você faz. Que não basta você fazer simplesmente pelo retorno material que você vai ter com aquilo que você está fazendo, com o seu trabalho. E livro é isso, né? Gera conceito. Gerar um... A associação mais imediata que eu fiz durante a leitura é aquela velha história do aluno que passa de ano e o pai promete uma premiação. O pai ou a mãe promete uma premiação em caso de aprovação em determinada matéria. E aí eu sou filho de professora e nunca fui premiado por isso, porque a minha mãe deixava claro que ela e meu pai estavam se empenhando para dar a mim e ao meu irmão uma boa condição de estudo, então era nossa obrigação retribuir com dedicação e aprovação. E acredito que ela, como educadora, difundiu um conceito interessante nesse sentido. Eu acho hoje que a gente está com os valores um tanto quanto deturpados em relação ao estudo, principalmente. Porque as crianças, os jovens, os adolescentes, até mesmo na faculdade, você vê muito que o filho vai para a faculdade e se ele passa, ele vai ganhar um carro, ele vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, o telefone mais top dos tops, e enfim. E aí o aluno se dedica ao ponto de conseguir algo, mas não ao ponto de aprender mais. Uhum. Ele vai estudar para ganhar nota. E não é como a gente no nosso tempo que a gente estudava para aprender mais, para ter o conhecimento, para conseguir... Tanto que o professor, hoje em dia, você vê o professor tão desvalorizado. Pelo próprio aluno. Não é pela sociedade em geral, é pelo aluno. Então, acho que o fato de a gente prometer algo em troca de um rendimento cognitivo, vamos dizer assim, não é algo bom, né? Acho que a gente deveria prometer um abraço, então. O reconhecimento, mas que não precisa ser aquele reconhecimento material. Tem aquela ideia assim, você não fez mais que obrigação, talvez dependendo do tom que se use para isso, para uma criança, um adolescente, pode ser um tom agressivo, daqui a pouco dá um abraço. Dá um abraço. Pode ser isso, então. Eu acho às vezes que é até um pouco clichê você dizer assim, dá um abraço, dá isso. Mas é incentivar a aprender mais, incentivar a buscar um crescimento pessoal. Porque toda vez que você aprende algo novo, você tem um crescimento pessoal. Toda vez que se você vai para a escola e você descobre que como chegar ao 2 mais 2 é tão maravilhoso, aí dali, quando você descobriu isso, que é maravilhoso descobrir como 2 mais 2 chegam a 4, que daí a coisa flui. Ou aquela história de aprender a tabuada. Aprender a tabuada, ou até mesmo aprender a conjugar um verbo. Porque você aprendeu o pretérito mais que perfeito do verbo casar, vamos dizer, passear, sei lá, qualquer verbo. Você vai saber o pretérito mais que perfeito de qualquer verbo. Bom, o que se espera. Mas assim, mas quando tu aprendeu a regra básica, tu não esquece mais. E o prazer de aprender isso é uma coisa... É como estudar filosofia. Ninguém gosta de filosofia. Quando tu descobre a beleza que tem na filosofia, tu não quer mais deixar de aprender filosofia. Que a filosofia, de forma clássica, ela requer uma certa maturidade. E daqui a pouco é apresentada para o adolescente de uma forma um pouco dura e aí repele. Sim. Aí é preciso ter o cuidado de como apresentar o conteúdo, né? Por isso que eu acho assim, olha, que nós temos escritores fantásticos. O Mundo de Sofia apresenta a filosofia de uma forma tão contagiante, tão legal,
que teve muito adolescente que passou a gostar de filosofia depois do Mundo de Sofia, do Justin Garden. Uhum. Então, eu acho assim, que o escritor tem um papel fundamental na formação dos leitores. E por isso que é preciso escrever com muito cuidado. Bom, eu quero te agradecer, Ione. Nós estamos chegando na reta final do programa. Acredito que conseguimos aqui, de certo modo, cercar bem o enredo da história sem entregar o final. Aí quem está nos acompanhando, se já leu, sabe, aqui está aproveitando outros aspectos da história, e se não leu, bom, fica com essa provocação de percorrer e chegar até o final. Eu quero, nessa parte de encerramento do programa, que tu toques num ponto que não abordamos até aqui, mas que também compartilhe com quem está nos acompanhando o programa do retorno que tu tens obtido a partir do lançamento deste livro, O Rato Honato. Olha, o maior retorno que eu tenho é sempre as crianças comentarem e as pessoas, os pais, dizerem que querem o livro. Claro. Então, eu já enviei esse livro já para projetos de leitura, como o Pega Aí, que tem no Paraná, e outros projetos que viram, que conheceram o livro e pediram. Então, para mim, o maior retorno é esse. É as crianças gostarem, os pais gostarem do livro e me dizerem isso. Claro. A leitura e tal. O resto, a venda, a distribuição, tudo isso é depois. Uhum. O que eu gosto mesmo, que para mim o melhor retorno que eu tenho é o meu neto pedir para mim ler 2, 3, 4, 5 vezes a mesma história para ele. Então, esse para mim não tem preço, não tem nada que pague. Quando eu vou nas escolas e as crianças ficam em volta pedindo para que eu conte a história, para que eu conte de novo, para que eu conte de novo, para que eu fale isso. Eles já leram o livro, eles já sabem tudo, mas eles querem. Então, isso para mim não tem preço, é a melhor coisa do mundo. Que extrapola o próprio livro. Extrapola. Acaba se tornando um pretexto para o compartilhamento de ideias ou estar junto, digamos assim. Eu acho fantástico o retorno que a gente tem, principalmente da criança, que ela não tem um compromisso em agradar ou não. Ela não tem aquela obrigação de dizer assim, eu gostei do livro ou não gostei. Se ela gosta, ela diz que gosta. Se ela não gosta, ela diz que não gosta. Então, a criança não tem nenhuma obrigação. Então, assim, quando ela diz assim, eu adorei aquela ilustração, aquele desenho, eles não dizem ilustração. A criança não diz ilustração. Eu adorei esse desenho. E o bom é eles fazerem a interpretação deles, do verso, da história, do desenho. Isso não tem nada que pague, não tem preço. Sem dúvida alguma. Então eu quero te agradecer imensamente pela tua disponibilidade, pela participação no programa e por compartilhar com quem nos acompanha esse belo livro, O Rato Honato, essa dica de leitura que o Café com Letras faz nessa semana e que foi a pauta do programa de hoje. Muito obrigado, Ione. Eu que agradeço, espero que os nossos telespectadores aproveitem, busquem o Rato Honato, se interessem por ele. Ele é um ratinho muito danado. Mais uma vez te agradeço novamente. Eu que agradeço. Obrigada. Acabamos de conversar então com a Relações Públicas e escritora Ione Grilo, ela que nos brindou aqui com a obra O Rato Honato. E como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.